Eu morri para o mundo no dia em que abriram aquelas portas daquele manicômio e me jogaram para dentro. Eles apagaram minha existência como se eu nunca tivesse vivido. Meu marido, o homem que eu vivia minha vida junto, roubou minha casa, minha terra, meu nome. Fizeram do meu rosto um rosto esquecido. E tudo porque um homem queria tudo o que era meu. Mas eu voltei. E quando eu voltei, trouxe comigo segredos que ninguém jamais deveria ter descoberto. Meu nome é Auricélia Sacramento. Tenho 83 anos e sou de Santa Brígida, Bahia. Eu não sou uma mulher qualquer. Eu sou aquela que deveria ter desaparecido, que deveria ter morrido sem deixar rastro. Mas estou aqui. E agora, depois de tanto tempo calada, vou contar o que aconteceu. Não para me lamentar, mas para que o mundo nunca esqueça. Mas antes de seguir com essa história de sabedoria da vovó, quero saber, de onde você está ouvindo minha história? Saber onde minhas palavras podem chegar é o que me dá forças para continuar contando. O tempo passou, mas a lembrança daquele dia nunca me deixou. Acordei com um peso no corpo que eu não reconhecia. Minhas pernas falhavam. Minha mente parecia um pântano escuro, denso, difícil de atravessar. Lembrei-me de Lucídio me trazendo um chá na noite anterior. Seu olhar baixo, sua voz doce demais. Eu sempre soube que ele não era um homem bom. Só não sabia que era um monstro. Eles entraram na minha casa antes que eu pudesse reagir. Médicos, enfermeiros, homens que não me conheciam, mas que me tratavam como se eu fosse uma condenada sem salvação. Eu tentei falar, tentei me levantar, mas minha voz saiu fraca, arrastada. A mulher é um perigo para si mesma, ouvi um deles dizer. Não lembro exatamente como me arrastaram, só lembro do vento quente batendo no meu rosto quando me jogaram na traseira do carro. Foi assim que minha vida acabou. Uma mulher que sabia demais, com terras demais, foi transformada em nada. O manicômio não era um hospital. Era um buraco onde escondiam mulheres como eu. O cheiro de mofo e remédio impregnava as paredes. Eu vi outras como eu. Mulheres que um dia foram esposas, mães, filhas queridas, agora não passavam de sombras. Algumas falavam sozinhas, outras apenas olhavam para o vazio. E havia aquelas que gritavam de noite, sempre as mesmas vozes, sempre os mesmos pedidos de socorro. Na primeira semana, entendi como as coisas funcionavam. Ali, não importava quem você fosse antes. Médicos tinham o poder de dizer o que era real e o que não era. Se eles dissessem que você era louca, então você era. Eles tinham esse poder e o usavam. Eu vi mulheres que entraram ali lúcidas se tornarem fantasmas em questão de meses. Eu sabia que, se não fizesse algo, eu seria uma delas. O que ninguém esperava era que eu fosse sobreviver, que eu fosse voltar e que eu tivesse aprendido coisas demais dentro daqueles corredores. Coisas que ninguém nunca deveria saber. Mas antes de contar como tudo aconteceu, quero que você me responda. Se um dia arrancassem tudo o que você tem, sua vida, seu nome, sua dignidade, você teria força para voltar? Você saberia por onde começar? Escreva nos comentários. Eu quero saber se, no meu lugar, você teria sobrevivido. Nasci em um mundo onde mulher não sonhava. Sonho era coisa de homem, de quem podia decidir o próprio destino. Para nós, sobrou a obediência, o silêncio, a aceitação do que a vida impunha. Em Santa Brígida, na Bahia dos anos 40, nascer menina era quase uma sentença. Eu cresci ouvindo que meu caminho já estava traçado antes mesmo de eu dar meu primeiro choro. Casar, cozinhar, ter filhos, nunca levantar a voz. Mas eu nunca fui feita para aceitar o que me diziam. Minha mãe, Sebastiana, era uma mulher forte, mas não no jeito que as pessoas gostavam. Não gritava, não reclamava, não chorava na frente dos outros. Seu silêncio era sua força, e talvez por isso tenha carregado tanto peso sozinha. Viúva antes dos 30, criou a mim e meus irmãos com as mãos endurecidas do trabalho. Lavava roupa para fora, colhia folhas e raízes para vender como remédio, fazia o que fosse preciso para colocar comida na mesa. Nunca soube se a vida que levamos foi escolha dela ou se foi o único caminho que lhe restou. Nos fundos da nossa casa de barro,
Havia um pequeno quintal onde minha mãe plantava ervas. Era seu orgulho, seu refúgio. Foi ali que aprendi a reconhecer o cheiro das folhas, a entender que cada planta tinha um segredo guardado dentro dela. Foi ali também que descobri que mulheres como nós, que sabem demais, nunca são bem vistas. Cresci ouvindo cochichos sobre minha mãe. Diziam que era feiticeira, que fazia curas que não eram para ser feitas. Mas quando a doença chegava, eram essas mesmas bocas que vinham bater em nossa porta pedindo ajuda. Minha avó, que também se chamava Auricélia, dizia que a gente carregava um dom. Mas dom para mulher é maldição, porque conhecimento traz medo. Quanto mais aprendi, mais percebi que saber demais era perigoso. Não demorou para que os olhares sobre mim começassem a mudar. Quando menina, me elogiavam pelo que eu sabia. Quando virei moça, começaram a me dizer que eu precisava parar, que homem não gosta de mulher que fala demais, que pergunta demais, que vê demais. A primeira vez que percebi isso tinha 13 anos. Um homem veio até nossa casa pedindo um remédio para febre. Minha mãe estava no rio lavando roupa, então fui eu que o atendi. Peguei um vidro de xarope feito de casca de angico e entreguei a ele, explicando como tomar. Ele me olhou por um tempo, depois riu. Disse que eu falava como uma velha e que isso não era jeito de moça nova. Foi a primeira vez que senti medo do que eu era, não pelo que eu sabia, mas pelo que o mundo achava disso. Aos 16, já sabia que minha vida nunca seria como a das outras meninas. Eu era diferente. Não queria casar, não queria ser mais uma sombra dentro de casa. Eu queria ter meu próprio dinheiro, queria abrir minha botica, vender os óleos e perfumes que aprendi a fazer com minha avó. Minha mãe dizia que o mundo não era assim, que mulher não podia querer tanto. Mas eu queria, e foi por querer demais que minha vida tomou o rumo que tomou. Foi nessa época que conheci Lucídio. Ele era diferente dos homens da cidade. Falava bonito, andava alinhado, tinha o ar de quem sabia o que queria. No começo me tratou como ninguém nunca tinha tratado. Dizia que admirava meu conhecimento, que gostava de me ouvir falar sobre ervas, sobre cheiros, sobre os segredos que só eu sabia. Eu, tola, acreditei. Achei que tinha encontrado alguém que me via como eu era, que não queria me moldar no que o mundo esperava. Mas ele nunca quis me entender. Queria apenas o que eu possuía. O primeiro sinal veio cedo, mas eu ignorei. Um dia, ao ver um dos meus frascos de perfume, ele perguntou quanto valia. Nunca tinha me perguntado sobre isso antes. Sempre dizia que meu trabalho era bonito, mas nunca havia falado de dinheiro. Quando respondi que não vendia, que fazia por amor, ele riu e disse que eu era boba. Foi a primeira vez que senti um arrepio diferente. Não um medo, mas um aviso. Casamos 1 ano depois. Minha mãe não gostou, mas não disse nada. Quando se é mulher, casamento é um destino, e ninguém discute com o destino. No começo, tudo parecia certo. Ele me deixava trabalhar, me incentivava, dizia que queria me ajudar a expandir meus negócios. Eu acreditei, porque queria acreditar. Mas um dia, percebi que minhas fórmulas estavam sendo copiadas, que meu nome estava desaparecendo dos vidros, que ele estava negociando com comerciantes de outras cidades, como se fosse o dono de tudo. Quando questionei, riu de novo. Disse que era um absurdo eu pensar assim, que éramos marido e mulher, que tudo o que era meu era dele também. E foi ali que eu entendi. Eu tinha me tornado o que sempre temi. Não era dona de nada. Era apenas uma peça no tabuleiro dele. As discussões começaram. Pequenas no início, depois foram crescendo. Quando vi, já não era mais a mulher respeitada que eu fui um dia. Meus clientes pararam de vir. Meu nome começou a ser esquecido. A única coisa que restava era a terra da minha família, o pedaço de chão onde minha mãe plantava suas ervas. E foi ali que entendi o que ele queria desde o início. Não era minha inteligência, não era meu conhecimento, era o que eu possuía. O primeiro golpe veio quando ele me fez assinar papéis sem que eu percebesse. Disse que era para formalizar nossos negócios, que era para proteger nosso futuro. Descobri tarde demais que, com minha assinatura, ele colocou nossa terra como garantia para uma dívida que eu nunca fiz. E assim, o chão onde eu nasci e cresci não era mais meu. Ele sempre foi um homem esperto, mas ainda não tinha terminado. O tempo passou
e os olhares sobre mim mudaram. Começaram a me chamar de perturbada. Diziam que eu falava sozinha, que andava esquecida, que estava diferente. E eu não entendia o porquê. Até que uma noite, Lucídio me trouxe um chá antes de dormir. E pela primeira vez, senti um gosto estranho. Tentei ignorar, mas algo dentro de mim sabia que havia algo errado. E foi então que tudo começou a desmoronar. Mas isso eu conto depois. Agora me diga, alguma coisa do que eu falei te fez lembrar da sua própria vida? Ou da vida de alguém que você conhece? A gente às vezes pensa que a nossa história é única, mas no fundo somos todos feitos dos mesmos desafios. O veneno não mata de uma vez. Ele se infiltra, se mistura no sangue, apaga memórias, distorce a realidade. Primeiro vem o cansaço, depois a dúvida, até que, um dia, você acorda e não sabe mais o que é verdade e o que foi colocado na sua cabeça. Eu senti isso, e só percebi tarde demais que o primeiro gole que tomei daquela xícara não era apenas chá, era o começo do meu fim. Lucídio sempre teve paciência. Ele não era um homem bruto, não levantava a voz, não batia portas. Sua violência era feita de silêncio e estratégia. Eu não vi quando começou. Só notei quando já estava envolvida na teia. Depois do chá, veio o esquecimento. Pequenas coisas no início. Onde deixei uma garrafa de óleo essencial, o que tinha preparado para o dia seguinte. Lucídio sorria e dizia que era normal, que todo mundo se distraía. Mas as distrações foram virando esquecimentos. As palavras começaram a se embaralhar, até que um dia, no meio de uma conversa, minha mente se apagou por completo. Foi nessa época que começaram a me olhar diferente na cidade. As vizinhas falavam baixo quando eu passava. Algumas desviavam os olhos. Eu não entendia o porquê. Até que uma delas, fingindo preocupação, segurou minha mão e disse: "Você precisa descansar, Auricélia. Anda falando coisas sem sentido." Aquilo me atingiu como um tapa. Eu nunca falei coisas sem sentido. Mas como contestar algo que eu própria não lembrava de ter dito? Lucídio usava minha própria mente contra mim. Eu tentava argumentar, mas ele sempre tinha uma resposta pronta. Se eu esquecia algo, ele dizia que já tinha me avisado. Se eu dizia que não lembrava de sair, ele dizia que tinha ido comigo. Se eu negava, ele me olhava como se eu fosse um vidro trincado prestes a rachar. Eu queria acreditar que estava bem, mas como ter certeza quando ninguém mais acreditava em você? O golpe final veio num dia de sol. O delegado da cidade apareceu na minha casa acompanhado de 2 homens de jaleco. Disseram que estavam ali para o meu bem, que eu precisava de tratamento, que Lucídio, um marido tão dedicado, tinha feito tudo por mim, mas que agora era a hora dos médicos assumirem. Eu olhei para ele, esperando que dissesse que aquilo era um engano, mas ele não disse nada. Apenas me olhou como quem já tinha assinado minha sentença. Minha casa não era mais minha. Meus documentos já estavam assinados. Minhas terras comprometidas. O mundo ao meu redor começou a girar e eu percebi que não tinha mais chão. Perguntei o que estava acontecendo, tentei explicar que eu estava bem, que aquilo era um erro, mas eu não tinha mais voz. O medo subiu pela minha garganta e eu quis gritar, quis correr, quis lutar, mas meu corpo estava fraco, minha mente nublada. Eles tinham vencido antes mesmo de eu entender que havia uma guerra. Eles me arrastaram para fora. Minha rua onde cresci, onde minha mãe lavava roupa, onde eu corria quando menina, agora era o caminho da minha desgraça. Os vizinhos olhavam de longe, alguns com pena, outros sussurrando. Ninguém fez nada. Ninguém disse uma palavra. A mulher que ajudou a curar tanta gente, que vendeu perfumes para metade da cidade, agora era só um vulto que ninguém queria ver. Dentro do carro tentei me segurar, tentei dizer alguma coisa, mas a verdade é que ninguém queria ouvir. O motorista não me olhava. Os médicos apenas trocavam olhares entre si. Era como se eu já estivesse morta. O destino final era um prédio de paredes altas, portões de ferro e um cheiro de mofo que pareceu grudar na minha pele assim que atravessamos os portões. Eles me levaram para um corredor comprido, onde outras mulheres estavam sentadas olhando para o nada. Algumas balbuciavam palavras sem sentido, outras apenas se encolhiam nos cantos. Meu coração batia forte.
Minha respiração era curta. Eu queria dizer que era um erro, mas todas ali achavam a mesma coisa. Eu era só mais uma. O doutor chegou pouco depois. Dr. Ambrósio, um homem com o rosto marcado, um cheiro forte de fumo e olhos que não piscavam. Ele me olhou como quem avalia um objeto em um leilão. Pegou um papel, leu, depois levantou os olhos para mim. Ele já viu muitas como eu. Mulheres trazidas por maridos, por irmãos, por pais que queriam se livrar delas. Mulheres que uma vez ali dentro não saíam mais. Eu soube, ali naquele instante, que se eu não fizesse algo, meu nome desapareceria para sempre. Minha voz sumiria. Eu não seria nada além de um número, de uma cama em um quarto fechado. O mundo lá fora continuaria girando e eu ficaria ali, esquecida. Mas eu não sou do tipo que aceita o que colocam na minha frente. Se eu tivesse que desaparecer, faria isso lutando. A primeira noite foi a pior. O colchão era fino como um lençol dobrado. E o cheiro de mofo grudava na pele como uma segunda camada de roupa. Eu não dormi, não porque não quisesse, mas porque sabia que se fechasse os olhos, o pouco que restava de mim podia se perder para sempre. Ouvia vozes nos corredores, gritos abafados, passos arrastados. A escuridão era cortada apenas pelo barulho das portas se fechando ao longe. Eu não sabia se eram sonhos ou pesadelos, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ficar acordada. Na manhã seguinte, aprendi que ali dentro não existia manhã de verdade. A claridade vinha forte demais. As janelas tinham grades e o tempo passava diferente. Não havia relógios. Apenas uma rotina imposta, sem espaço para perguntas. Fomos levadas para o refeitório, onde a comida tinha gosto de nada. Mulheres sentavam em silêncio, algumas mastigavam sem olhar para o prato, outras murmuravam coisas para si mesmas. O que mais me assustou foi perceber que algumas pareciam não estar ali. Eram corpos vazios, esqueletos respirando. Foi ali que conheci Iracema. Seu rosto era marcado pelo tempo e pela desconfiança. Não falava com ninguém, mas me olhou como se já soubesse quem eu era. Ela não perguntou meu nome, não perguntou por que eu estava ali. Apenas disse, em tom baixo, que se eu quisesse sobreviver, precisava aprender rápido. Ali dentro, quem baixava a guarda virava sombra. Quem confiava na pessoa errada desaparecia. Eu entendi naquele momento que minha batalha não era só para sair dali, era para continuar existindo. As enfermeiras passavam com bandejas de remédios, distribuindo pílulas sem perguntar nada. Peguei o comprimido, coloquei na boca, mas antes de engolir, vi Iracema cuspir o dela debaixo da mesa. Fiz o mesmo. Mais tarde, ela me explicou que aquelas drogas não curavam nada. Elas apagavam. Apagavam vozes, memórias, vontades. Mulheres que tomavam aquilo por tempo demais se tornavam espectros. Andavam pelos corredores como se já estivessem mortas. Foi assim que percebi que meu corpo era meu único refúgio. Se quisesse escapar, eu precisava permanecer inteira. Os dias viraram semanas. O manicômio tinha suas próprias regras, suas próprias leis invisíveis. O Dr. Ambrósio caminhava pelos corredores como um rei inspecionando seu reino. Não precisava levantar a voz para ser obedecido. Ele sabia que ninguém dali tinha escolha. Eu evitava cruzar seu olhar, evitava qualquer coisa que pudesse chamar a atenção. Mas ele já tinha me notado. Um dia, parou diante de mim e disse que estava acompanhando o meu caso. Disse que meu marido se preocupava comigo, que esperava que eu me recuperasse logo. Sorri, fingindo acreditar. Mas algo nos olhos dele me avisava que aquela recuperação nunca viria. Foi aí que entendi que ninguém sairia dali por estar curado. Quem saía, ou saía morto, ou saía quebrado demais para contar a verdade. Eu precisava escolher um terceiro caminho. E para isso, precisava de aliados. Iracema me apresentou Jussara, uma enfermeira que já tinha visto muitas mulheres entrarem e nunca saírem. Ela não falava muito, mas me observava. Talvez tenha visto algo em mim que a lembrou de alguém. Talvez tenha apenas se cansado de ver aquilo acontecer tantas vezes. Mas um dia, enquanto servia as refeições, ela sussurrou algo enquanto me entregava o prato. Fique forte. Você vai precisar. Não demorou para que eu entendesse o que ela queria dizer. O hospital tinha um porão, um lugar que não constava nos registros.
Mulheres eram levadas para lá quando precisavam de tratamento especial. Algumas voltavam em estado de choque, outras nunca voltavam. Descobri que aquele era o destino das que falavam demais, das que tentavam resistir. Olhei para Iracema e vi nos olhos dela que ela já tinha estado ali. Ela sobreviveu, mas não sem carregar as marcas. Eu precisava agir. Eu precisava sair dali, mas sair de um lugar como aquele não era apenas abrir um portão e correr. Era preciso paciência, inteligência, tempo. Comecei a observar. Percebi os horários dos guardas, as trocas de turnos, os momentos em que as chaves mudavam de mãos. Fiz o que nunca pensei que faria. Me tornei parte da rotina. Fingi que aceitava os remédios, fingi que aceitava a condição imposta. E enquanto fingia, planejava. O primeiro teste foi pequeno. Esconder um pedaço de arame debaixo da unha. Observar se alguém notava. Depois, passei a trocar informações com Iracema, repassando tudo o que eu aprendia sobre os corredores, as portas, os guardas. Se eu queria sair, não podia fazer isso sozinha. Eu precisava garantir que não só eu escaparia, mas que aquela história não ficaria enterrada ali dentro. Jussara foi a primeira a perceber. Ela não falou nada, mas um dia, ao me entregar o prato, deixou uma chave embaixo do pão. Não uma chave para sair, mas uma chave para um armário onde guardavam documentos, provas, registros. O que me separava do mundo lá fora não era só um portão, era a verdade que precisavam esconder. E se eu conseguisse colocar as mãos naquelas provas, talvez minha voz pudesse ser ouvida de novo. O problema era que alguém já desconfiava. O Dr. Ambrósio começou a me observar mais de perto. Perguntava sobre meus sonhos, sobre como eu estava me sentindo. Ele não queria respostas. Ele queria ver medo, mas eu não daria isso a ele. Aprendi que ali dentro o medo era convite para o esquecimento. E se eu queria voltar a existir, eu precisava deixar de ser um fantasma. Se essa história te fez lembrar de alguém que também já teve que se virar para sobreviver, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a gente acha que ninguém nos entende, mas no fundo, todo mundo tem uma luta invisível. O que separa uma pessoa comum de uma fugitiva? Um passo, uma escolha, uma decisão feita no momento certo ou no momento errado. No meu caso, foi o instante em que ouvi meu nome sendo chamado pelo Dr. Ambrósio. Ele me esperava no corredor, mãos cruzadas nas costas, o cheiro de cigarro impregnado no jaleco. Minha hora tinha chegado. Se eu fosse com ele, não voltaria. E naquele momento eu soube. Ou eu agia, ou eu desaparecia para sempre. Minha mente rodava rápido, mas meu corpo parecia feito de pedra. Eu queria correr, mas minhas pernas não se moviam. Iracema me olhava do outro lado do refeitório, sem piscar, como se soubesse o que ia acontecer. Jussara segurou meu pulso por um segundo ao me entregar a bandeja de comida. Não falou nada, mas aquele aperto foi um aviso. Era agora ou nunca. Se eu não me mexesse, não veria outro dia. O corredor parecia se estreitar conforme eu caminhava. Cada passo era um peso. Cada passo era um fim se desenhando. O escritório dele ficava no final do corredor, uma porta escura que parecia engolir quem passava por ela. Eu precisava agir antes de atravessar aquele umbral. Foi quando notei a chave pendurada no bolso do enfermeiro que nos acompanhava, pequena, presa a um cordão de couro. Se aquela chave fosse o que eu imaginava, era a minha única chance. Passei ao lado dele e, com um movimento rápido, puxei a chave com os dedos. Mantive a mão fechada, sem olhar para baixo, sem hesitar. Segui andando como se nada tivesse acontecido. O suor escorria na minha nuca, mas meu rosto permaneceu impassível. Eu não sabia o que aquela chave abria, mas sabia que era importante. E se fosse o que eu achava, ela me levaria para fora. Quando entramos no escritório, o cheiro de tabaco e álcool tomou meu nariz. Dr. Ambrósio se sentou atrás da mesa e me observou em silêncio. Seus olhos corriam sobre mim, como se me analisasse por dentro. Disse que tinha boas notícias. Meu marido tinha decidido que eu já não era mais necessária. Ele assinou os papéis me declarando incapaz. Meu nome, minha história, tudo agora pertencia a ele. Eu não existia mais. Meu sangue gelou. Não por surpresa, porque no fundo eu sabia que isso aconteceria, mas porque naquele momento
Eu compreendi a profundidade do plano de Lucídio. Ele nunca quis apenas minhas terras. Ele queria apagar minha existência. Eu era um obstáculo. E obstáculos são retirados do caminho. Foi aí que percebi que, mesmo se saísse dali, não teria para onde voltar. E então, fiz minha escolha. Eu me levantei devagar, como se aceitasse meu destino. Ele sorriu. Eu dei um passo para a frente. Ele relaxou os ombros. Quando ele menos esperava, minha mão se fechou ao redor do cinzeiro de vidro sobre a mesa. Pesado, frio, mortífero. E antes que ele pudesse reagir, eu golpeei sua cabeça com toda a força que tinha. O som foi seco, um estalo abafado pelo carpete. Ele caiu para trás, as mãos tremendo, o olhar perdido. O sangue começou a se espalhar na gola do jaleco. Não esperei para ver se ele estava vivo ou morto. Peguei o molho de chaves em sua mesa e corri. O corredor parecia um labirinto. Os gritos começavam a ecoar atrás de mim. Iracema apareceu na outra ponta do corredor me esperando. Ela sabia. Sempre soube. Corremos juntas. Jussara nos viu passando e, num ato de coragem que eu nunca esperava dela, derrubou uma bandeja de metal no chão para distrair os guardas. Foi o tempo que precisávamos. A chave que roubei abriu a porta do almoxarifado. Lá dentro, entre caixas de remédios e documentos, encontrei o que precisava. Os registros das mulheres desaparecidas, papéis com nomes riscados, diagnósticos falsos, autorizações assinadas por maridos, pais e irmãos. Ali estava a verdade que ninguém fora daqueles muros jamais poderia saber. Mas agora, essa verdade era minha. O problema era sair. As sirenes começaram a soar. Passos pesados vinham dos corredores. Precisávamos de um plano rápido. Iracema me puxou para dentro de um dos armários e fechamos a porta. Lá fora, os guardas corriam, gritando ordens uns para os outros. Nós nos olhamos. Não precisávamos de palavras. Ambas sabíamos que, se fôssemos pegas, nosso destino estava selado. Esperei até a movimentação diminuir. Quando tudo ficou em silêncio, saímos do armário e seguimos para os fundos. Um corredor escuro, úmido, que levava à ala abandonada do hospital. Era um risco, mas não tínhamos outra escolha. No final daquele corredor, havia uma janela com grades soltas. Se conseguíssemos atravessar por ali, estaríamos fora. Mas o tempo estava contra nós. Forçamos as grades com toda a força que tínhamos. O metal rangeu, cedeu um pouco, mas não o suficiente. Foi quando ouvimos os passos se aproximando. Não tínhamos mais tempo. Eu respirei fundo e fiz o que nunca pensei que faria. Agarrei as grades com as mãos nuas e puxei com tudo o que restava em mim. O ferro rasgou a pele dos meus dedos, mas a dor não importava. A grade se soltou. Iracema passou primeiro, eu passei logo atrás. O ar da noite bateu no meu rosto como um golpe. Eu estava fora, mas a liberdade tem um preço. Atrás de mim ouvia os gritos dos guardas. Eles estavam perto. Tínhamos que correr, mas eu sabia que esse era apenas o começo da verdadeira luta. Eu ainda não estava salva. Agora eu te pergunto, se estivesse no meu lugar, faria o mesmo? Ou tomaria outro caminho? Quero ver nos comentários quem teria coragem e quem acha que eu errei. Vamos ver quem teria a mesma audácia. A liberdade não é um portão aberto. Não é um suspiro de alívio quando o perigo parece ter ficado para trás. Eu aprendi isso da pior maneira. Na noite em que escapamos, corremos até as pernas não aguentarem mais, até os pulmões implorarem por ar. Mas não importa o quanto eu corresse, algo sempre me puxava de volta. O passado tem garras afiadas, e algumas histórias nunca terminam de verdade. Iracema e eu nos separamos assim que encontramos abrigo. Era mais seguro assim. Eu segui para o sul, cruzando cidades pequenas, me escondendo em pensões baratas, evitando perguntas. Cada rosto desconhecido parecia um espião. Cada sombra era um aviso. Acordava suando, coração disparado, ouvindo o som de passos que não existiam. Eu não era mais uma mulher livre. Eu era uma mulher fugindo. Por meses dormi onde pude. Fiz o que foi necessário para sobreviver. Trabalhei em cozinhas, limpei casas, vendi ervas e perfumes como fazia antigamente. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Antes, quando preparava um frasco de óleo, sentia prazer, sentia orgulho.
Agora tudo parecia vazio. O que adianta saber tanto, carregar tanto, se tudo pode ser arrancado de você de um dia para o outro? Eu tentava seguir em frente, mas o passado não me deixava. Sonhava com o manicômio todas as noites. Via os rostos das mulheres que ficaram para trás, o olhar vazio de algumas, os gritos de outras. O cheiro dos corredores mofados ainda impregnava minha pele. Eu sabia que, mesmo que estivesse longe, aquelas paredes ainda me aprisionavam. Houve um dia em que quase fui pega. Estava em uma feira, vendendo pequenos frascos de bálsamos, quando um homem de farda passou devagar ao meu lado. Meu sangue gelou. Ele não me olhou, mas eu sabia que estava ali por mim. Lucídio não deixaria barato. Ele queria meu silêncio. E silêncio, para ele, só existia de uma maneira. Depois disso, nunca mais parei no mesmo lugar por muito tempo. Aprendi a viver como um fantasma, sem criar laços, sem deixar rastros, até que, um dia, encontrei alguém que eu nunca esperava ver de novo. Jussara, a enfermeira que nos ajudou. Mas ela não era mais a mesma. Seus olhos tinham perdido o brilho, seu rosto carregava uma sombra que não estava ali antes. Ela me contou que Dr. Ambrósio desapareceu, fugiu, sumiu sem deixar pistas, mas sua marca ficou. O hospital foi fechado, mas muitas das mulheres que ficaram lá dentro nunca foram encontradas. Algumas foram mandadas para outros lugares, outras simplesmente apagadas da história. Eu queria acreditar que escapar era suficiente, mas não era. Carregar a verdade é um peso. Jussara me entregou um envelope antes de ir embora. Dentro havia papéis, registros, nomes, a prova do que aconteceu. Mas o que eu podia fazer com aquilo? Denunciar para quem? A polícia? Os mesmos que ajudaram a me trancar? O governo? O mesmo que financiou aquele lugar? A justiça para mulheres como eu era apenas um sonho distante. A única coisa que me restava era sobreviver, criar minha própria justiça. Mas isso significava nunca mais ter paz. O passado me seguiria até o fim dos meus dias, porque por mais que eu tentasse esquecer, a história nunca desaparecia. E quem tentava enterrar a verdade sempre voltava para garantir que ela nunca fosse desenterrada. Anos se passaram, mas o medo nunca foi embora. Mesmo hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço os gritos. Ainda sinto a sensação de estar sendo observada. Ainda olho por cima do ombro, esperando ver alguém que conheci no passado. Às vezes, acordo no meio da noite, achando que ainda estou lá dentro. E levo minutos para lembrar que não estou. A liberdade tem um preço. E esse preço é nunca mais ser a mesma pessoa. Nunca mais confiar plenamente. Nunca mais dormir tranquila. Mas se há algo que eu aprendi, é que a verdade não morre. Não importa quantos tentem apagá-la. Ela sempre encontra um jeito de voltar à superfície. A vida sempre cobra seu preço, não é? E você? O que ainda te assombra do passado? Aquela escolha, aquele arrependimento, aquele fantasma que nunca foi embora? Se quiser compartilhar, vou ler cada um dos comentários. O passado nunca desaparece de verdade. Ele se esconde, se arrasta pelos cantos, se mistura na rotina, esperando o momento certo para voltar. E quando volta, não bate na porta nem pede licença. Ele entra sem avisar e arrasta tudo consigo. O meu voltou numa manhã comum, quando eu já achava que a vida tinha encontrado um rumo. Mas eu estava errada. Nada na minha história estava resolvido. Estava sentada na varanda de uma pensão modesta, onde eu vivia há alguns meses, quando vi algo que fez meu estômago revirar. Um homem parado do outro lado da rua. Ele não fez nada, apenas estava ali, olhando, alto, magro, vestindo um terno claro, os braços cruzados como se tivesse tempo de sobra. Mas era nos olhos dele que estava o aviso. Ele me conhecia e, pior do que isso, sabia exatamente quem eu era. Não esperei para descobrir o que ele queria. Levantei, entrei na pensão e fechei a porta. Minhas mãos tremiam. O passado tinha me achado de novo. Passei a noite em claro, esperando algum sinal de que ele tivesse ido embora. Mas quando o dia amanheceu, ele ainda estava lá, no mesmo lugar, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Na terceira noite, recebi um bilhete debaixo da porta. 3 palavras apenas. Você não acabou. Era uma ameaça, um aviso,
Ou apenas um lembrete do que eu já sabia? De qualquer forma, meu coração já sabia a resposta. Eu nunca tinha realmente fugido. Só tinha adiado o inevitável. No dia seguinte, esperei até que a cidade estivesse acordada, com movimento suficiente para que eu não estivesse sozinha. Saí da pensão e caminhei até a praça principal, onde o homem agora estava sentado. Sentei no banco ao lado, sem olhar para ele. Ele sorriu, como se já esperasse por isso. E então ele falou: "Faz tempo, não é, dona Auricélia?" A voz me atingiu como um golpe. Era um nome que eu não ouvia fazia anos. Ele sabia. Meu nome, minha história. Eu não respondi. Ele continuou, como se conversasse sobre o clima. "Você achou que tinha acabado? Que podia sumir e ninguém notaria? Você levou algo que não devia. Agora eles querem de volta." Meu peito se apertou. Eles. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. As provas que eu tirei do hospital. Os papéis que denunciam cada homem que assinou aquelas internações falsas. Cada nome que ajudou a enterrar mulheres vivas. O passado estava de volta. E não vinha sozinho. Ele me entregou um envelope e se levantou. Dentro havia uma foto de Jussara, deitada em uma cama de hospital, pálida, magra, entubada. Abaixo da foto, uma única frase: "O silêncio protege." Eu senti um nó na garganta. Eles estavam atrás de mim, mas usavam os outros como aviso. Não bastava me pegar. Eles queriam garantir que ninguém mais falasse. Não esperei mais. Peguei minhas coisas e fui embora da pensão naquela mesma noite. Peguei um ônibus para outra cidade. Me misturei entre os rostos comuns, tentando fazer minha respiração voltar ao normal. Mas a verdade é que algo tinha mudado. Eu não era mais apenas uma fugitiva. Eu era um alvo. Sabia que não podia ir para a polícia. Não podia confiar em ninguém. Mas também sabia que não podia passar a vida correndo. Precisava encarar isso. O medo sempre me acompanharia, mas agora eu tinha algo mais. Raiva. Não apenas pelo que fizeram comigo, mas pelo que ainda estavam fazendo com outras mulheres. No meio da estrada, sentei na última poltrona do ônibus e abri o envelope de novo. Atrás da foto, algo escrito à mão. Apenas um nome e um endereço. O nome de alguém que talvez tivesse respostas. Alguém que, como eu, carregava segredos demais. Agora eu tinha uma escolha. Continuar fugindo. Me esconder até que me apagassem de vez. Ou seguir essa pista e finalmente acabar com isso. Eu sabia que qualquer caminho que escolhesse teria um preço. Mas depois de tudo o que passei, o que mais eu tinha a perder? A decisão foi tomada antes mesmo de eu entender que a estava tomando. O papel na minha mão queimava como brasa viva. O nome e o endereço rabiscados como um convite para o desconhecido. Poderia continuar fugindo. Poderia me esconder pelo resto da vida, mas algo dentro de mim não permitia. Eu já tinha perdido tudo uma vez. Não perderia de novo. Eu precisava acabar com aquilo. Peguei um ônibus na manhã seguinte. A estrada se estendia à minha frente como um destino inevitável. O balanço do veículo não me dava paz. Cada quilômetro era um passo mais perto da verdade. O nome no papel era de um homem que eu nunca tinha ouvido falar. Mas o endereço ficava longe o bastante para me fazer questionar se ele era uma peça solta ou a chave final do quebra-cabeça. Cheguei ao entardecer. A cidade era menor do que eu imaginava. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Caminhei até o endereço indicado. Uma casa modesta, paredes descascadas, portão enferrujado. Meu coração batia como um tambor. Bati na porta e esperei. Nada. Bati de novo. O silêncio foi cortado por um som baixo de fechaduras se destravando. O homem que abriu a porta tinha o rosto marcado pelo tempo. Os olhos fundos, a expressão carregada. Ele me olhou como se esperasse por mim há anos. Sem uma palavra, abriu espaço para que eu entrasse. Passei pela porta com a sensação de que não haveria volta. O ar ali dentro era pesado, cheio de lembranças que não pertenciam a mim. Me sentei na cadeira que ele apontou. Ele acendeu um cigarro e soltou a primeira frase. "Eu sabia que você viria." Seu nome era Vicente. Ele era um dos médicos do hospital, mas não um qualquer. Ele cuidava dos arquivos, dos registros, dos segredos enterrados. Disse que tentou sair disso anos atrás, mas que ninguém realmente sai. Ele sabia demais, assim como eu.
Quando soube que eu tinha escapado, esperou o dia em que eu voltaria para encarar a verdade. A verdade veio em uma pilha de papéis antigos, amarelados pelo tempo. Nomes de mulheres que nunca deveriam ter sido internadas. Diagnósticos falsos, laudos assinados por médicos que nunca existiram. Ali estavam todas elas, as que entraram e nunca saíram. Meu nome estava lá. Meu crime: insubordinação, inteligência excessiva, periculosidade. Mas o pior veio depois. No fundo da pilha, um último arquivo. O nome de Jussara, a enfermeira que nos ajudou. Mas o que me fez gelar foi a data do óbito. Anos antes de eu ter visto aquela foto dela no hospital, Vicente me olhou, tragou o cigarro e disse a frase que ainda ecoa na minha mente. Se ela estivesse viva, acha que eles mandariam um aviso? Aquela foto era uma mentira, uma isca, um fantasma criado para me fazer correr para o lado errado. Eles nunca deixariam Jussara viva depois do que ela fez. Eu senti meu estômago virar. O peso de tudo me atingiu de uma vez. Eu passei anos fugindo, tentando sobreviver. E no fim, a verdade sempre esteve ali. E a verdade era suja, cruel, sem redenção. Eu poderia ter quebrado. Poderia ter desmoronado ali mesmo, naquele quarto abafado, entre as provas de uma vida roubada. Mas não. Alguma coisa dentro de mim endureceu. Vicente me olhou e esperou que eu dissesse algo. Mas eu não disse. Peguei os papéis e me levantei. Não era o fim. Era o começo de um novo caminho. Dessa vez, não era sobre mim. Era sobre todas elas. As que ficaram, as que foram apagadas, as que nunca tiveram voz. Se eu passei por tudo isso e ainda estava de pé, era porque eu tinha algo para fazer. O silêncio nunca protegeu ninguém. Só os culpados. Saí daquela casa com um plano que ainda não existia por completo, mas que eu sabia que precisava existir. Não ia fugir mais. Ia falar. Ia expor. O que aconteceria depois? Eu não sabia, mas pela primeira vez em anos eu não tinha medo. Se essa história está te prendendo até aqui, aperta no botão de like, para eu saber que tem gente que quer ouvir a verdade, custe o que custar. A verdade estava nas minhas mãos. Mas segurar algo tão pesado não significa nada se você não souber o que fazer com isso. A vida me ensinou que algumas batalhas não podem ser vencidas com palavras. Justiça é um luxo que não existe para mulheres como eu. Mas a vingança, essa sim, pode ser moldada com as próprias mãos. E naquele momento, foi isso que eu escolhi. Lucídio estava vivo, livre, continuando sua vida como se eu nunca tivesse existido. Ele vendeu minhas terras, abriu negócios com o dinheiro sujo que tirou de mim e, pior do que tudo, construiu sua reputação como um homem respeitável. Ele nunca pagou pelo que fez, mas isso estava prestes a mudar. Passei semanas estudando cada movimento dele. Ele não era mais um simples comerciante. Agora se apresentava como empresário, um homem bem relacionado com influência. Mas, como todo criminoso, ele cometia erros. Erros que eu estava prestes a transformar em sua ruína. A primeira coisa que fiz foi espalhar o que ele mais temia: a verdade. Peguei os documentos que consegui com Vicente e fiz cópias. Cada nome de mulher que foi apagada, cada assinatura falsificada, cada pedaço de papel que provava o que fizeram comigo e com tantas outras. Mandei para jornalistas, políticos, padres, comerciantes. Não precisava que todos acreditassem. Precisava apenas que falassem. A cidade pequena virou um caldeirão de boatos. Lucídio começou a perceber. Seu nome foi mencionado em conversas que ele não podia controlar. Olhares desconfiados começaram a segui-lo. Mas isso ainda era pouco. Eu não queria apenas desmascará-lo. Queria que ele sentisse medo, o mesmo medo que ele me fez sentir. Foi aí que comecei a aparecer nos lugares certos. Não me escondi mais. Um dia, fui ao mercado onde ele costumava fazer compras. Passei ao lado dele como se fosse um fantasma do passado. Ele congelou. A cor sumiu de seu rosto. Eu não disse nada. Apenas sorri e fui embora. O veneno estava plantado. Ele sabia que eu estava de volta. Mas o golpe final ainda estava por vir. Fiz o que ele fez comigo. Fiz com que sua sanidade fosse questionada. Encontrei pessoas que deviam dinheiro a ele, comerciantes que foram enganados, mulheres que tinham sido traídas e abandonadas. E comecei a espalhar
que ele não era mais o mesmo, que falava sozinho, que estava ficando paranoico, que via coisas que ninguém mais via. A dúvida é um veneno que se espalha rápido. Lucídio começou a se perder. Perdeu contratos, perdeu aliados. O mesmo sistema que um dia o protegeu virou as costas para ele. Não havia espaço para um homem com a reputação manchada. E quando ele tentou me enfrentar, deixei a última peça cair. Os documentos, a prova de que ele não apenas roubou de mim, mas que participou da compra de internações fraudulentas para se livrar de mulheres indesejadas. O crime que ninguém podia negar. A última vez que vi Lucídio, ele estava fugindo. Sem dinheiro, sem poder, sem ninguém para protegê-lo. Não precisei levantar uma única mão contra ele. Fiz com que ele se destruísse da mesma forma que tentou me destruir. E essa foi minha vingança. Mas não era só ele. O Dr. Ambrósio também ainda respirava. Vicente descobriu que ele estava escondido em uma cidade vizinha, vivendo sob um nome falso. Pegamos tudo o que tínhamos contra ele e entregamos para alguém que realmente tinha poder. Uma jornalista que queria derrubar os homens como ele. Em poucas semanas, seu rosto apareceu nos jornais. O médico que internava mulheres por dinheiro agora era um fugitivo procurado. A justiça real nunca chegou, mas o medo deles foi o bastante. Pela primeira vez, eles estavam do outro lado. Lucídio, Ambrósio, os homens que assinaram papéis para enterrar mulheres vivas, agora eram eles que fugiam. E eu, depois de tanto tempo, finalmente estava livre. Se eu mudaria algo do que fiz? Não, nem por um segundo. Minha história terminou exatamente como precisava terminar. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria que eles soubessem que, mesmo que tentassem, nunca conseguiriam apagar a verdade. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que todo mundo aprende algo no caminho. E você? O que essa história fez você pensar? Me conta nos comentários, porque às vezes o aprendizado de um vira luz para o outro. O tempo passa, mas certas coisas nunca somem. As cicatrizes permanecem, algumas invisíveis, outras gravadas na pele. Aprendi a conviver com elas. São lembretes do que enfrentei, mas também do que sobrevivi. Hoje, não sou mais uma fugitiva. Não sou mais um fantasma andando pelas sombras. Eu existo, e existo porque lutei para isso. Vivo sozinha em uma casa pequena, longe dos olhares de quem ainda poderia querer me silenciar. Não preciso de muito. Nunca precisei. O luxo nunca me interessou. O que eu queria, eu conquistei. Liberdade. Uma liberdade que não veio fácil, que custou cada pedaço da mulher que fui um dia, mas valeu a pena. Não apenas por mim, mas por todas que nunca tiveram essa chance. Nunca mais ouvi falar de Lucídio. Dizem que ele se escondeu em outro estado, tentando reconstruir o que perdeu, mas ele nunca mais foi o mesmo. Não pode mais andar de cabeça erguida. Não pode mais olhar nos olhos de ninguém sem se perguntar o que sabem sobre ele. Ele se tornou aquilo que tentou fazer de mim, um nome esquecido, uma sombra. O Dr. Ambrósio não teve a mesma sorte. Quando a verdade veio à tona, ele correu, mas não se pode fugir do que se fez para sempre. Um dia, o encontraram morto em um quarto barato de hotel, sem aliados, sem poder, sem ninguém para encobrir seus crimes. Não senti pena. Alguns homens colhem exatamente o que plantaram. Não busquei mais justiça. Aprendi que justiça é para quem pode pagar por ela. E eu nunca tive esse privilégio. Mas fiz algo melhor. Fiz com que a verdade sobrevivesse. Deixei as provas com as pessoas certas. Espalhei a história para quem quisesse ouvir. Não há prisão que castigue tanto quanto a memória de um povo que não esquece. Hoje olho para o espelho e vejo uma mulher que ninguém pôde apagar. Não sou mais aquela moça ingênua que acreditava que o amor salvaria tudo, nem aquela que achava que a bondade do mundo viria resgatá-la. Mas também não sou uma mulher amarga. Aprendi que o mundo tem seus lobos, mas também tem suas matilhas. E quando nos unimos, nos tornamos perigosas para eles. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar algo. Não. Cada dor, cada perda, cada ferida me trouxe até aqui. E eu não trocaria isso por nada, porque agora sei que a pior coisa que podem fazer com uma mulher não é roubar seu nome, seus bens ou sua liberdade.
é fazer ela acreditar que não pode lutar. Se há algo que posso deixar para quem me ouve agora, é isso. Ninguém pode te silenciar se você não permitir. Você pode perder tudo. Pode ser jogada na lama, pisada, humilhada. Mas se sua voz ainda estiver dentro de você, então você ainda não perdeu. Eles só vencem quando te fazem acreditar que já foi derrotada. E isso, meu bem, eu nunca permiti. Minha história acabou, mas a luta de muitas ainda continua. Mulheres continuam sendo caladas, apagadas, tratadas como loucas quando ousam ser mais do que esperam delas. Mas o tempo está mudando. E se minha voz pode ajudar mais uma mulher a enxergar isso, então tudo valeu a pena. E agora eu deixo essa pergunta. Se fosse você, teria aguentado até o fim? Teria lutado mesmo sabendo que a justiça nunca chegaria? Quero ver nos comentários quem tem a coragem de responder. Porque nem sempre a resposta está no que dizemos, mas no que decidimos não calar. Eu sou Auricélia Sacramento. E essa foi minha história. Um relato de traição, injustiça e sobrevivência. Se você quer ouvir outras histórias como a minha, recomendo seguir nosso canal e dar uma olhadinha nas histórias que já contamos. Em nosso canal Sabedoria da Vovó, você encontra várias histórias emocionantes de mulheres que, assim como eu, tiveram que lutar para serem lembradas.